Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso portal, para você poder acompanhar nossa programação quando estiver na sua casa, no seu sofá, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui com a Tainá Reis de Paula, que é arquiteta, urbanista e ativista do movimento feminista e também presidente do coletivo da diretoria do IAB, RJ. A gente queria trocar uma ideia com a Tainá sobre a definição de que o Rio de Janeiro, em 2020, passou a ser a cidade da arquitetura mundial, certo? O símbolo da arquitetura mundial é o Rio de Janeiro nesse ano, porque aqui vai ser realizado o 27º Congresso Mundial de Arquitetura. Tainá, primeiro, obrigado por você estar aqui na sede dos estúdios da TV Comunitária do Rio. Imagina, seja bem-vinda. E o que você poderia falar desse evento que parece que está mobilizando os arquitetos e certamente vai mobilizar toda a cidade, porque eu soube que a abertura será no Maracanãzinho. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui na TV Comunitária, já estive nesse espaço e é muito bom falar diretamente com a população. Bom, você já adiantou muita coisa, é um momento histórico, não só para os arquitetos, mas para a ampla sociedade, especificamente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já havia sido, já tinha recebido a nomeação de paisagem mundial, né, patrimônio mundial da arquitetura. E ano passado, em decisão muito por conta da realização do Congresso Internacional de Arquitetos aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é contemplado como Rio Capital Mundial da Arquitetura. O que significa isso? Significa um grande momento da gente discutir não só os nossos grandes elementos arquitetônicos, a nossa grande arquitetura. O Rio de Janeiro, em que pese a gente pode discutir 500 anos de arquitetura aqui na cidade. A gente tem desde espaços ainda reminiscentes dos espaços dos negros, acho que Pequena África, no Porto do Rio, fala muito sobre isso, mas também de uma arquitetura vanguardista, como Praça Mauá, como a Cidade da Música de Porto Samparc, e outros elementos arquitetônicos que fazem parte da história mundial da arquitetura, da história das cidades como um todo. Nesse momento que a gente recebe cerca de 10, 15 mil arquitetos, essa é a grande previsão que a gente tem de recebimento aí mundial. Aqui no meio do ano, né, o congresso vai acontecer de 19 a 23 de julho. O que a gente quer? A gente quer que a gente tenha uma oportunidade de falar sobre arquitetura, falar sobre projeto de cidade, projeto de sociedade, porque Niemeyer fala muito sobre isso, né? A arquitetura não faz a sociedade que faz a arquitetura. Então, como a sociedade, o que esta sociedade de 2020 aqui dos cariocas querem ser lembrados e deixar de legado para o futuro. Nós temos grandes problemas urbanos, nós estamos passando por uma grave crise hídrica, temos um aumento da inadequação habitacional e do déficit habitacional, as pessoas estão morando na rua, a população de rua aumentando em números alarmantes. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa de arquitetura própria e habitação, moradia para todo o amplo campo da sociedade, para ricos e pobres, para a classe média, enfim. A gente passou por um grande ciclo nos últimos anos de Minha Casa Minha Vida e na eliminação do programa a gente deixou de falar de moradia, de habitação social. Como o pobre vai acessar a sua casa própria, né? A gente vai poder usar de volta o nosso FGTS para comprar a nossa própria casa? Aonde nós vamos morar? Qual vai ser a solução para a cidade? Nós vamos continuar morando nos conjuntos habitacionais longe do centro? Ou vamos finalmente pensar num plano de moradia que coloque habitação ampla e restrita, obviamente de baixo custo, mas também com todo o espectro de preços e com boa qualidade arquitetônica, que é isso também que o Congresso vai trazer. A gente vai ter aqui... Isso, eu queria que a gente, antes de entrar... No Congresso. O que você acha da cidade e as intervenções, etc., falar um pouco o que vai ser esse Congresso. Esse Maravilha. Congresso vão ter seminários, debates, visitas, eu soube que vai ter concurso e uma série de... Então, dá um pouco para o nosso telespectador por que esse congresso é tão importante, 10 a 15 mil arquitetos, é uma coisa importantíssima. Sim.
e como ele vai tomar a cidade aí nesse debate, nesse período. Sim. A população do Rio de Janeiro vai ver muito arquiteto andando na rua, fotografando, desenhando. Uma série de concursos, assim como você falou, estão sendo pensados, já estão sendo construídos. Creio que um dos mais importantes seja o concurso de ideias dos estudantes sobre a maré, como é que a gente coloca aí todo o nosso grupo de estudantes do Brasil inteiro e do mundo que vierem para o Congresso, pensando, refletindo sobre a realidade da maré. Teremos outros, a gente tem aí um previsto sobre o Parque Ferroviário do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma ampla malha ferroviária para ser discutida, né? O seu entorno, como é que a gente repensa bairros como Marechal Hermes, Ricardo de Albuquerque, Meier, Grande Meier, enfim, como é que a gente rearticula o subúrbio na discussão de cidade, qualificando esses espaços coletivos, as praças, as ruas, as calçadas, como é que a gente pensa não só o design desse lugar Rio de Janeiro, mas também pensa como o Rio de Janeiro vai se desenvolver e para onde ele vai apontar. Na década de 70 a gente apontou para a Barra da Tijuca, para a Zona Oeste. Deu certo? Funcionou? O Congresso é uma grande oportunidade da gente ter um espaço conjunto de reflexão sobre os caminhos da cidade, os caminhos do Brasil. E essa reflexão não envolve só arquitetos? Não, claro que vai não. Envolver outros atores e a população. Militância, de lutas por moradia, claro. Nós estudantes de arquitetura. Sim. Não só ativistas, a ideia é que a gente tenha, por exemplo, mais de 100 espaços de exposição na cidade inteira com o tema arquitetura e cidade. Então, a cidadania vai poder participar. Claro. Não só arquitetos, mas todo mundo vai acessar o que é esse debate de cidade. Porque cidade é, sobretudo, sobre a realidade das pessoas, o preço da passagem que a pessoa paga, por que ela anda de ônibus e não está andando a pé, não está andando de patinete, por que é tão longe de se locomover, por que demora 2h30 para chegar em Campo Grande. É muito importante isso, Tânia, que você está levantando, porque eu me lembro do Ulisses Guimarães, que levantou, né, a Constituição e disse que aquela era uma Constituição cidadã. Porque ele dizia o seguinte: as pessoas não moram na federação, não moram em Brasília, ou não moram no país, ela mora numa cidade, ela mora no município, né? Exatamente. Então as pessoas têm que interagir com claro, isso. Agora, como é que os arquitetos, eu não sei se é uma reflexão assim coletiva, ou pelo menos sua, você é co-presidente, né, do IAB, vocês têm uma direção coletiva de vários presidentes, você é uma delas. A cidade teve uma intervenção urbana, arquitetônica, nesse período aí da Olimpíada e da Copa do Mundo. Que se criou o VLT, os comerciantes do centro ficaram irados, entendeu? Com aquela questão do... e tal, teve a Praça Mauá. Estamos discutindo até hoje. Como é que... vocês chegaram a ter alguma avaliação sobre essa intervenção? E o que você espera que isso que aconteceu no Rio de Janeiro vai refletir nesses debates? Muito importante a sua pergunta, porque ela traduz também um grande dissenso que a gente tem na comunidade de arquitetos, tá? Não está dado que a gente sabe a resposta, a gente tem essa avaliação dos 10 anos do Porto, vamos dizer assim, que acho que foi a grande intervenção, ápice desses mega eventos que a gente teve. A gente teve Jornada de Juventude, tivemos Pan-Americano, Jornada de Juventude, COP e Olimpíadas, fazendo aí um grande cenário de mega eventos. Derrubada de um viaduto. Derrubada de um viaduto perimetral. Que é uma coisa antiga. Então. Nós derrubamos 3 vezes praticamente Maracanã. Enfim, o Rio de Janeiro fez grandes intervenções para dar conta desses mega eventos. E o fato é o seguinte: a gente deixa de legado, e é importante a gente construir agora a perspectiva e a maturidade de entendimento do que foi esse legado olímpico, que é o que a gente deixou de fazer, né? Tem um acúmulo aí de morar carioca que a gente não fez, né? Que a gente deixou de fazer. Eduardo Paes não conseguiu entregar o número de obras necessárias para a gente fazer a intervenção em favela, que é um problema crônico, grave da cidade do Rio de Janeiro. E a gente poderia ter tirado, vamos dizer, quilometragem de VLT para dar conta de algumas favelas do centro do Rio de Janeiro. Nós temos erros de projeto no sentido de entendimento do que é prioridade, né? Aí falando dos exemplos claros, que são o VLT e os teleféricos, como a gente faz para custear, quanto a gente consegue baratear a passagem, se nós conseguirmos recuperar
todo o maquinário dos teleféricos, quanto vai custar essa passagem? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Aos cofres públicos, quanto custa manter um teleférico do tamanho do Alemão, do tamanho da Providência funcionando? Seria a melhor solução? E falando do Rio de Janeiro, não à toa, ela é, de fato, uma cidade importante para ter o título de capital mundial da arquitetura, porque nós temos uma tradição de fazer projeto urbano e intervir na cidade. Falar que nós já tivemos vários projetos aí de remodelação de bairros, desde Agache, desde Pereira Passos, passando por Plano Doxíris, passando por Lacerda, passando por Brizola, passando por Paz, né? Temos uma tradição de intervenção em cidade, acho que isso é importante também da gente falar no Congresso. Nós não podemos repetir os erros do passado, mas é importante dizer também que a gente tem um legado para dar conta do futuro. O que será do Porto Maravilha? O que a gente vai fazer com o VLT? Eu sou a favor, por exemplo, da gente fazer ampliação da rota do VLT. Já que o VLT atende a um número reduzido de usuários, por que a gente não estende até a Glória? E reduz o número de carros e o número de ônibus que circulam aí entre esse início da Zona Sul e o centro, né? Porque a ideia do VLT é desafogar o centro de tanto carro. E a gente quer isso, a gente quer uma cidade com menos carro. Nessa lógica do Congresso, da gente falar dos objetivos sustentáveis da cidade, temos metas, e acho que a Carta do Congresso vai ser muito importante nesse caráter propositivo. O que a gente quer de legado do Rio de Janeiro? É importante que a gente tenha uma cidade sem carro, que a gente tenha uma cidade não violenta, uma cidade com mais segurança, uma cidade mais acolhedora com idosos, crianças e mães gestantes, uma cidade que permita espaços de encontro, espaços culturais, espaços de lazer. Tem muita coisa para a gente discutir a partir do Congresso. Então, o Rio de Janeiro tem vários pontos positivos. Por exemplo, a malha de ciclovia, parece que o Rio tem um destaque nacional. Né? Tem. Mas se construiu aquela ciclovia ali que caiu que duas, virou uma vezes. Me parece que aquilo ali... Eu também acho, Tânia, que às vezes os próprios profissionais, não sei se por dissenso ou um certo cuidado e tal, às vezes não aprofundam o que a arquitetura errou ou o que a engenharia errou, etc. Tal. Você não acha que isso, do ponto de vista da cidade, o que eu queria encaixar é assim, a Câmara Municipal, as entidades da sociedade, elas são ouvidas nesses debates de intervenções urbanas. Exato. E tal? Há uma carência de debate sobre isso ou está tudo sendo encaminhado corretamente e tal? Você tocou em pontos muito importantes e há uma ausência completa de debate sobre os projetos urbanos da cidade. Você pegou um exemplo que é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, né? O que a gente faz com a ciclovia da Niemeyer? Eu sou a favor da derrubada. Acaba e faz. Nós não temos... Faz autocrítica, ninguém faz autocrítica. Nós não temos capacidade institucional hoje, dos atuais governantes, para dar conta de uma obra de engenharia, de uma obra arquitetônica de requalificação daquela que está. E falar, é importante a gente falar isso para a população, que a ciclovia foi uma escolha única e exclusiva da gestão daquela secretaria, né? Com um processo licitatório que exclui o projeto, que atrela o projeto à empreiteira. A empreiteira utiliza um método construtivo equivocado para aquela área. Para a gente explicar rapidamente, aquele tabuleiro ali da ciclovia, ele não recebeu cálculo no início da sua colocação para lidar com a maré, com a força da maré. Não precisa ser arquiteto nem engenheiro, basta ser pescador para saber que o Rio de Janeiro tem clássicas ressacas e que é óbvio que as ressacas precisavam entrar no cálculo da obra. Mas o que foi colocado ali na prioridade? O interesse privado de um jeito e o interesse público totalmente rechaçado por outro lado. Assim, como a gente consegue fazer aprovações de grandes projetos, de grandes obras na discussão com a população? A gente tem um conselho da cidade que não se reúne há anos. Nós temos um conselho gestor do fundo de habitação que também não se reúne há anos. Inclusive, ele tem esse nome porque ele tem um fundo de habitação. Existe um fundo de habitação na cidade do Rio de Janeiro
E não sabemos para onde e esse como é debate usado. amplo que você disse aqui que o Congresso vai permitir, será mesmo realizado? Porque a Prefeitura participa, de alguma forma, do apoio a esse Congresso, essa estrutura toda e tal. Isso está garantido. Isso está garantido. Nesse momento, as pessoas podem entender. As pessoas podem entender. Chamar o povo a participar. Exatamente. E cobrar, obviamente, a participação, principalmente da municipalidade, né? Nesse sentido da gente entender que a disputa da cidade passa pelo município, passa por esse gestor do município e, obviamente, todo o seu secretariado. É importante que haja um engajamento e a assinatura de compromisso de dar conta da agenda do Congresso. Por exemplo, uma das intervenções aí que estão em debate é o tal do autódromo lá na Floresta do Camboatá. Isso, de Camboatá, que há um comitê, fez uma campanha e tal, etc. Isso, por exemplo, pode vir a ser debatido no Congresso? Claro, também? lógico. Numa dessas plenárias lá perto da região e tal? Sim. Porque isso tem a ver com mexer com floresta e etc. Tal. Parece que há uma área perto que poderia ser usada, etc. Sim. Existe uma grande névoa em relação à realização do autódromo, em que pese o IAB absolutamente se manifestou ainda contrário à realização do autódromo, desde que haja ampla transparência sobre os estudos necessários para a implantação desse autódromo e da real necessidade de a gente destruir uma floresta para a construção de um autódromo. É claro que a gente quer melhorar a economia do estado do Rio de Janeiro, a gente entende a grave crise que a gente está inserido, mas é muito grave também a gente dispor de um espaço arbóreo da magnitude, da importância da Floresta do Camboatá, numa área que já é muito quente, numa cidade, num contexto de tentativa, pelo menos na América Latina, de diminuição de graus, né, na cidade, de graus Celsius na cidade, ao passo que o Rio de Janeiro só aumenta, né? O Rio de Janeiro vem aumentando 1,5 graus Celsius por ano, né, de temperatura. Os jovens há mais tempo vão saber que o verão é cada vez mais quente e as chuvas cada vez mais fortes, né, no sentido do seu impacto, nos deslizamentos e tudo mais. Como é que a gente reduz isso? Como é que a gente reavalia isso? A gente precisa de uma agenda ambiental na cidade. Então, o espaço do debate ambiental do Congresso, sem dúvida, é importantíssimo para essa discussão aqui na cidade, aqui no local. Agora, o Congresso, como ele vai debater, que está dentro dos objetivos do Congresso, o debate também dos 17 temas sustentáveis da ONU, etc. Claro. E tal. Isso tudo vai fazer parte, realmente vai ser uma coisa extraordinária, essa possibilidade desse debate. Como isso vai efetivamente poder, após o Congresso, ser absorvido, assenhorado pelas municipalidades, por todos que participam, Claro. porque esse debate é mundial, né? Vão vir pessoas de todo. Inclusive teremos um encontro aqui das cidades, Sim, né? exatamente. 2 dias antes, Isso. etc. Esse encontro é muito importante, assim como uma espécie de feirão de oportunidades, a gente não usa esse termo, mas para a população entender, é mais ou menos isso. A gente tem aqui secretários de urbanismo, secretários de planejamento, prefeitos e prefeitas, praticamente das principais cidades do mundo, em contato com os nossos gestores, faz um grande circuito de troca de ideia e de informação. A gente ficou aí, a gente viu que na China produziu-se um hospital em 7 dias de alta capacidade para 1.000 pessoas por conta do coronavírus. E incrível, lá já está reduzindo e eles já estão desmobilizando alguns hospitais. Exatamente. Então, uma capacidade de... E a gente demora cerca de 4 anos para conseguir construir um hospital de alta capacidade. Existe alguma coisa de gargalo, né, no nosso modo de produzir ainda no Brasil, que a gente precisa trocar, a gente precisa entender, né? Se a gente pegar, por exemplo, também a cadeia produtiva chilena, que consegue construir um prédio de estrutura metálica em 6 meses, ao passo que um prédio no Brasil demora 2 anos de alvenaria, é claro que a gente precisa conversar com esse mercado chileno para saber se é mais barato, como é que a gente racionaliza, onde a gente se capacita e por aí vai. Ao mesmo tempo também, ideias urbanas são importantes de circular no Brasil. Falar que hoje nós temos essa crise hídrica muito porque nós não cuidamos dos nossos rios e mananciais. Isso é claro. Se a gente for hoje, agora, lá para o Guandu,
né, para as margens do Rio Guandu, onde a nossa água vem, da nossa água da torneira, a gente vai ver que majoritariamente toda a população ali é uma população que mora em assentamentos precários sem saneamento básico. Então, como é que a gente reduz desigualdades e reduz os problemas ambientais? Fazendo uma agenda urbana de impacto e produzindo e planejando os nossos nortes, os nossos desafios. Quem que a gente pode trazer? E quem que a gente está trazendo? Como é que a gente conseguiu despoluir o Rio Sena em 20 anos? Vamos trazer Paris para discutir saneamento básico, é óbvio, a gente precisa dessa expertise. Como é que a gente vai falar de transporte aquaviário? A gente passou por uma grande crise agora em Paquetá, uma tentativa de redução dos horários, um absurdo. Nós temos aí a população que mora em Charitas pagando uma barca que custa 15, 16 reais. É um absurdo. Então, a gente está comprando a barca errada? Nós estamos usando o sistema de consórcio errado? Por que ao invés da gente investir em recapeamento de rodovia da Avenida Brasil, a gente não investe na barca Maré Paquetá, Maré Praça 15? Por que a gente não está usando os rios e a gente está usando as rodovias ainda? Por exemplo, o fundão lá da universidade, a maior universidade do Brasil, eu estou falando porque meu filho passou lá para... parabéns. Meu quarto filho passou lá para... E a gente está estudando os ônibus, uma hora e pouco. Isso, é um terror chegar no fundão. Sim. É incrível isso. E se for no horário de rush, pior. No horário de pico de 10, 6 horas da tarde, você não sai do fundão, você fica horas. Num trânsito que, na verdade, são 5 quilômetros. É irrisório, né? Então, é importantíssimo a gente ter outros olhares de cidade e outras metas de cidade. E eu queria que você falasse, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, mas esse problema aí de assentamento, isso aí é um problema lá das pessoas. Eu estou no Leblon, não é, né? Porque, como você viu, a água está indo para todo mundo. Todas as favelas são um problema nosso. Exatamente, da cidade, porque nós, é igual um condomínio. Você pensar, não, isso aí é um problema do primeiro andar. Problema do primeiro andar, mas para chegar no primeiro andar, você tem que ter a recepção, você tem que ter o elevador, etc. É uma coisa coletiva. Né? Claro. Então, essa questão da arquitetura, da discussão urbana, coloca muito em xeque esse individualismo que permeia muito o processo de construção de cidades político e econômico que nós vivemos. Exatamente. Falar que gosto sempre de dar 2 exemplos muito importantes do audiovisual. Um, aquele filme Blade Runner, e outro recente, Parasita, que ganhou o Oscar. Se a gente não der conta da pobreza e da desigualdade social colocada nas cidades, nós vamos acabar soterrados em cidades ruins, incapazes de dar conta da nossa vida, da nossa convivência. Falar que tem acenos muito importantes para a gente ter, por exemplo, uma cidade como Tóquio, no inverno, muito dificilmente você vai conseguir andar no centro da cidade sem máscara, porque o nível, a qualidade do ar já é insustentável. Em Tóquio já? Em Tóquio já. Eu sei que na China né? Na China Na China é uma coisa... É uma coisa terrível. Agora eles pararam as atividades, aí eles falaram que o ar... O ar está ótimo. Porque todo mundo ficou em casa. Proibido de circular. Exatamente. Que é um troço totalmente incongruente. A gente vai esperar chegar nisso. Hoje a gente tem aí o controle das nossas praias, né? Tem praia imprópria, praia própria. Se nós não revertermos a poluição dos nossos corpos hídricos e da Baía de Guanabara, no curtíssimo prazo, para ontem, a gente não começa hoje, a gente não despolui nos próximos 50 anos. Então, muito provavelmente, nossos filhos daqui a 100 anos vão ter nenhuma praia para se banhar. E isso é possível numa cidade que hoje é a capital mundial da arquitetura e, obviamente, uma capital turística mundial. Não é. Nós precisamos criar uma agenda urgente para sair desse destino. E eu estava falando das coisas positivas, por exemplo, o sistema de ciclovias e tal, com essa exceção lá que você citou do problema. Mas nós temos o Aterro do Flamengo. Eu acho que o pessoal que vem aqui, aquela obra ali é uma coisa... É uma das mais importantes do mundo. Claro, um aterro importantíssimo que demoliu um morro para construir aquele aterro. E como a gente não tem aquela água balneável a participação da população, também, democrático. De forma ampla e tal. Claro, né? claro. Um espaço pensado que... E falar que o Rio de Janeiro tem tradição de espaços democráticos de se estar e de se contemplar, né?
Falar do primeiro Jardim Botânico, naquele interstício ali entre Grajaú e Engenho Novo, falar, óbvio, da Quinta da Boa Vista, falar de parques que a gente não consegue consolidar na cidade, a gente precisa de um plano de arborização e para os nossos parques urbanos. Que o parque é aquele de Madureira, foi importante. Exatamente, importantíssimo, foi um respiro na Zona Norte do Rio de Janeiro. E é importante a gente afirmar que as pessoas têm que ter como bandeira para ampliação não só do Parque Madureira, mas para a construção de outros parques em outras áreas da cidade, né, que sofrem muito com o hiperaquecimento. Se a gente for, por exemplo, pensar em Bangu, óbvio que Bangu deveria receber o máximo de massa arbórea possível que a municipalidade conseguisse plantar. Nós precisamos reduzir a temperatura de Bangu, nós precisamos reduzir a temperatura de Realengo. Então, se a gente for pensar Bangu daqui a 100 anos, o Rio de Janeiro crescendo 1,5 graus Celsius por ano, é possível a gente pensar alguém morando, vivendo, estudando em Bangu daqui a 100 anos? Não. A gente precisa construir uma agenda de redução de danos hoje para a gente dar conta da boa qualidade na cidade das pessoas. Agora, falar de casa, falar de moradia, sem falar da participação da mulher, como é que no Congresso, qual é a expectativa de participação? Porque eu sei que na Escola de Arquitetura lá da UFRJ, parece que a maioria de estudantes são mulheres. É feminina, A universidade já é maioria de participação da mulher. E nesse congresso, qual a expectativa desses 10, 15 mil aí que virão ao Brasil? Um contingente grande será de mulheres? E como vai ser esse debate sobre a inserção da mulher cidadã, que muitas delas que dirige a casa, né, que toma conta da moradia, etc. Como é que esse debate, você que é uma líder feminista? Claro. Nós temos muita preocupação com isso no Congresso, não à toa nós estamos trazendo Ada Colau, Janet Sanz, que são prefeita e vice-prefeita de Barcelona, que tem um debate de gênero muito qualificado em relação ao planejamento urbano, como é que a gente faz um pensamento de cidade para as mulheres, como é que a gente faz cidades inclusivas para as mulheres, e aí entendendo que um país que vive uma epidemia, vamos dizer assim, para esclarecer, de feminicídio, né? Existe aí um aumento assintoso do número de violência de gênero no país. Como é que a gente reduz esses dados a partir de cidades mais seguras? Como é que a gente cria projeto de cidade que não permita esquinas ermas, que permita a possibilidade de visualização em qualquer ângulo das pessoas que estão ali? Como é que a gente permite que crianças e idosas estejam nesse espaço de convívio com tranquilidade, com suporte? Tudo isso a gente precisa refletir. Como é que a gente tem, por exemplo, inserção de mulheres na discussão da gestão pública, né? Se a gente pega, por exemplo, o Conselho da Cidade, a larga e a ampla maioria são compostas por homens. Então a gente precisa, vamos dizer assim, colocar mulheres em espaços de decisão, espaços estratégicos de debate de cidade, né? Por outro lado, essa inversão que você percebe na universidade, obviamente no pensar acadêmico, com mais mulheres na academia e discutindo arquitetura, é muito importante para esse novo ciclo que a gente quer construir. Nós temos aí arquitetos importantes, né, no cenário internacional, todos homens, muito porque houve um machismo que acompanhou também, não só a sociedade, mas também os campos profissionais. Isso não é uma prerrogativa exclusiva da arquitetura e do urbanismo. O que é que a gente precisa agora? A gente precisa garantir espaços onde os arquitetos consigam mostrar seus trabalhos, e teremos mostras e exposições nesse sentido no Congresso. Nós precisamos refletir sobre o rumo da produção feminina de arquitetura, como a gente tem aí a consolidação e registro, né, de legado arquitetônico das mulheres profissionais, e como é que a gente constrói uma agenda feminina e feminista das cidades, né, permitindo que mais e mais mulheres se coloquem aí engajadas na destruição desse machismo, desse patriarcado. Agora, Tainá, você deu uma declaração que eu estava pesquisando aí sobre você, e você disse que na situação atual ser mulher é um ato político. É verdade. Você podia explicar para a gente isso? Sem dúvida, e vou te dizer por quê.
As mulheres, desde que nascem, elas precisam entender muito rapidamente que são mulheres. Elas são colocadas no espaço doméstico, ao passo que homens têm total liberdade para brincar bola, jogar bola na rua e sair nas festas e fazer, enfim, uma série de liberdades que são colocadas para os homens. As mulheres são submetidas a uma série de controles e subalternidades, né? Existe o debate da maternidade, como é que a maternidade coloca aí uma diminuição da mulher na inserção no mercado de trabalho, no seu incremento de renda, no seu incremento profissional, como é que a maternidade é colocada como compulsória para mulheres, como se a paternidade não fosse compulsória também e carregasse suas responsabilidades, né? A gente tem uma licença maternidade no Brasil que pode chegar a 6 meses e uma licença paternidade que é de 7 dias, extensiva a 15. Existe um desequilíbrio, inclusive legal, no que se refere à participação dos homens na criação das gerações, né? Nas crias, de modo geral. E o que isso deixa de recado e legado? Que homens podem literalmente fazer mais coisas e têm mais permissões do que as mulheres. As mulheres têm sempre que ficar trocando a roda com o carro andando, né? Nesse sentido. Então, quando a gente fala de sobrecarga mental, sobretarefa, quantas mulheres passam a roupa da família inteira e quantos homens passam a roupa da família inteira, quantos homens cozinham para a família inteira e quantas mulheres cozinham para a família inteira, enfim, são tempos e momentos que são retirados da mulher. Quando a mulher percebe, né, que isso acontece e ela tenta se libertar disso, isso é um extremo ato político, porque ela vai contrária, né, ela fica contrária a todo um sistema que diz, não, você deve se comportar dessa forma. Eu vi uma declaração recente do bispo de Macedo que eu fiquei chocada. Eu não permiti que a minha filha fizesse mestrado, porque se ela fizesse mestrado, ela seria o cabeça da família. Claro que ela tem que ser a cabeça da família, ela pode ser o que ela quiser, veja bem. Então, mas isso é um recado, uma frase importante da gente entender, que é um recado de quem diz, as mulheres têm que ficar enclausuradas e limitadas porque elas não podem ultrapassar os homens. E as mulheres têm que permitir poder ser o que elas quiserem, se elas quiserem estar no espaço de poder de decisão com suas liberdades, tal qual os homens, que estejam. Então, falar isso, entender isso e construir a sua vida nessa perspectiva de que as mulheres podem tanto quanto ou mais, é sem dúvida um ato político. E nós estamos gravando aqui no dia 11, né? Mas há 2 dias atrás o Rio foi tomado pelas mulheres no 9M, isso, comemorativo do 8 de março. Uhum. Como é que você viu essa movimentação feminina? Foi incrível, acho que eu estive no ato, fiz fala, sou uma feminista muito engajada no debate de gênero aqui da cidade. E, sem dúvida, o ato foi muito potente e abre um ciclo de discussão da nossa democracia. Eu ouvi muito isso de forma muito concreta, a defesa da democracia, a defesa das instituições, a defesa da coisa pública, do SUS. Os cartazes diziam muito sobre isso, né? Como é que a gente fala de saúde da mulher, como é que a gente fala do nosso direito à creche, como é que a gente fala sobre o nosso direito a salário. As mulheres estão tomando um protagonismo e se colocando na reta, vamos dizer, na defesa da garantia dos direitos que vêm sendo arrancados na agenda do último governo. Então, muito provavelmente 2020 vai obrigatoriamente ter que dar conta do recado que as mulheres deram, né? Nenhum direito a menos. Agora, você, quando fez a sua primeira intervenção, você falou da Pequena África, uhum, ali no Valongo, né? Sim. Ali da chegada dos escravos, etc. Como é que você vê essa questão da participação dos negros na arquitetura, por exemplo? Vocês também vão tem uma preocupação com essa inserção, com esse debate, claro, com essa participação, e como isso vai ser efetivado no Congresso? Nós estamos trazendo um arquiteto africano chamado Francis Querê, que é muito interessante e porque ele vai provavelmente conduzir uma fala de intersecções e de pontes entre a arquitetura brasileira negra e a arquitetura negra africana. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa resgatar
a participação do negro na construção da cidade, na construção da arquitetura, né? Não raro, nós temos em textos importantes, né, da nossa profissão, tem um do Nestor Goulart Reis que cita textualmente que as construções coloniais e ecléticas dos séculos 17, 18, 19 são, do ponto de vista construtivo, ruins por conta da mão de obra negra. E vamos combinar, quando essa população foi arrancada de África, estavam lá em África construindo castelos, né? A arquitetura africana desse período é extremamente avançada, muito mais avançada do que a arquitetura colonial portuguesa, por exemplo. Então, assim, é importante a gente estabelecer também o ciclo de como a gente conta a história e como a gente constrói, o que a gente constrói de legado e de patrimônio cultural, imaterial em relação a esse período, principalmente da escravidão, né? Em que pese nós temos um péssimo mapeamento dos nossos quilombos, nós temos pouquíssimo registro fotográfico e ainda desorganizado desse período colonial brasileiro. Nós precisamos, para estabelecer cidades decoloniais, que é um termo que a gente vem construindo muito na academia, que não se permite mais ser colonizada, né? A gente precisa começar a negar um certo ranço de colonização e de ser colonizado, de ser subalterno. E aí nas falas mais básicas, o Brasil não vai para frente, o Brasil isso, o Brasil aquilo, porque os Estados Unidos é melhor, a gente tem, enfim, um presidente que adora os Estados Unidos, mas isso acontece muito porque o Brasil não entende o Brasil e nega, de certa forma, as suas tradições, a sua história. Então, acho que a presença do Congresso de um arquiteto que entende, estuda a diáspora, né, esse trânsito de pretos africanos que saem de África, é muito importante para a gente refletir no novo ciclo como é que a gente conta melhor a nossa história. Eu não posso deixar de falar da questão das enchentes, né? Claro. Porque a gente recentemente aí, nós vimos lá o que aconteceu lá no Guarujá, né, lá em Santos, nós vimos aí aquele desastre que aconteceu em Petrópolis ou Teresópolis, etc. Noroeste Fluminense. E o que aconteceu em Realengo, você citou Realengo, né? Parece que teve aqui. Claro. Como é que você acha que a arquitetura, eu não estou falando de um arquiteto, você acha que a arquitetura, a engenharia não conseguiu ainda encontrar soluções ou por causa dos políticos, etc. e tal, porque, veja bem, para você fazer um piscinão, você tem que ter uma autorização técnica, porque o cara tem que estar escrito no CREA. Sim. Mas o cara assinou lá e fez. O cara Sim. fez a ciclovia lá, alguém assinou lá aquela geringonça lá e tal. Como é que isso, a cidade do Rio de Janeiro, porque esses 10, 15 mil arquitetos, homens e mulheres, virão para o Rio. Claro. É uma cidade que tem sofrido com isso. Se fez uma intervenção, é importante resgatar, da Praça da Bandeira, né, que deu uma reduzida boa, porque antes era só inundação e tal. Mas você acha que está suficiente? Acho que não está, e acho que isso depende, e aí o Congresso pode ajudar muito nisso, num debate qualificado sobre mudanças climáticas, né? Em que pese o Rio de Janeiro aumenta o seu índice pluviométrico, né, a cada ano. Nós temos aí pancadas de chuva e chuvas de longa duração acontecendo num período cada vez mais curto. Antigamente nós tínhamos a chuva de 50 anos, as chuvas de 20 anos, que tinham ciclos maiores de precipitação, né? Elas caíam com um período maior e esse período vem diminuindo ao longo dos anos, muito por conta das mudanças climáticas. Se a gente pega, por exemplo, uma cidade que investiu muito nesse debate das chuvas e das inundações, que é Veneza. E Veneza tem dois problemas. Um, que ela foi construída, né, há muito tempo atrás, numa cota onde o mar era um e agora o mar é outro. O Rio de Janeiro não tem esse problema. O Rio de Janeiro, claro, ele é uma cidade litorânea, que tem uma baixada, obviamente essa baixada inunda, e falar que Zona Oeste é parte desse começo de baixada, e a gente sempre vai ter esse problema, mas nós temos uma coisa que Veneza não tem, que é espaço drenante. Nós teríamos onde deslocar essa água. Nós poderíamos fazer obras de engenharia que permitissem que quadras inteiras não fossem inundadas.
O que a gente não tem, Tainá, no Rio de Janeiro? A gente não tem interesse público a gente fazer um projeto de reurbanização dessas áreas. Isso nós não temos mesmo. É inadmissível que a gente tenha levado praticamente 30 anos e ainda não resolvemos o rabicho completo do Rio Maracanã, daquele piscinão que vai desaguar na Baía de Guanabara, né? Aquele canal ali de ligação, a última ponta da obra que Eduardo Paes não terminou, e aí falando muito claramente, que ele completou grande parte desse sistema de ligação, que vai desde do Parque do Alto da Boa Vista até a Baía de Guanabara, não foi terminado por Marcelo Crivella. Então, foram 4 anos de não término dessa obra. E aí, como é que essa obra vai ter que ser recolocada em 2021? Porque eu acredito muito que ele não termine nesse ano, que já está terminando. A gente vai ter que entender o que precisa ser recuperado da obra que ficou parada, se é possível a gente terminar com o que está, ou a gente vai ter que abrir um novo processo licitatório para começar do zero, enfim. Como esse exemplo que eu dei, várias outras obras, e acho que todo mundo já ouviu falar no PDBG, que é a projeto de poluição da Baía de Guanabara, que é de um consórcio, de um financiamento que a gente pegou do banco japonês desde a década de 80 e até hoje a gente não terminou. São décadas de projetos, não estou falando de 1 ano, 2 anos, de uma gestão para outra, estou falando de décadas, que a gente não deu conta, não demos conta do saneamento básico e da reestruturação do saneamento desse entorno aí da Baía de Guanabara. O que precisa fazer? A gente precisa mudar a gestão. Tainá, muito bem. Olha aqui, a gente está conversando aqui com a Tainá Reis de Paula, que é co-presidente do Instituto dos Arquitetos, aqui do Rio de Janeiro, e estamos falando do congresso que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, que é o 27º Congresso Mundial de Arquitetura, de Arquitetos. Vai acontecer no dia 19 de julho, a abertura, e vai até o dia 23. Isso. 23. Mas antes, dia 17 e 18 de julho, o Rio de Janeiro recebe o Fórum Mundial das Cidades, com a participação de prefeitos e liderança de 28 cidades que sediaram já esse congresso, incluído Copenhague, que vai ser a do ano que vem. Procuramos aqui abordar vários assuntos de interesse seu, que você que está nos assistindo, que não é arquiteto, etc., e eu queria que Tainá se dirigisse aos estudantes de arquitetura, aos arquitetos, à cidade, convidando ou explicitando as suas palavras finais sobre esse evento. Bom, convido a todos e todas a participarem não só do congresso, mas das exposições, dos debates. O IAB vai ter um galpão específico, não só na sua sede, mas também no Pier Mauá, para discutir, realizar uma série de conversas qualificadíssimas, tão boas quanto essa aqui que nós tivemos. Convido a todos a acompanharem nas redes atividades confirmadas, shows confirmados, eventos, enfim, exposições, espaços que a gente possa já ir discutindo. Vamos ter uma série de esquentas para o Congresso. Acompanhe as páginas do IAB, @IABRJ em todas as redes. Quem quiser conversar também comigo sobre o evento ou qualquer debate sobre cidade, @Tainá de Paula RJ em todas as redes. Vamos discutir, reconstruir a cidade do Rio de Janeiro. Isso, e eu já estou aqui convocando a Tainá para ser a nossa colaboradora lá, para garantir que a TV Comunitária possa cobrir esses eventos. Fechado, e nós vamos lá cobrir os eventos principais, claro. Esse evento é super... Deve ter uma transmissão, não sei se vocês estão bolando. Vamos, as principais mesas. E tal. E a gente vai acompanhar esse evento porque isso definiu a cidade do Rio de Janeiro como a capital mundial da arquitetura. Isso é importante para que as pessoas venham para o Rio de Janeiro, certo? Quer dizer, faça aqui as suas despesas, isso ajude a economia do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro e do nosso país, certo? Eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso portal para você acompanhar a nossa programação. Do mesmo jeito que você vê no Canal 6 da NET, você pode acompanhar na internet, portanto, não só no Rio de Janeiro, que o Canal 6 é só no Rio de Janeiro, mas no planeta inteiro você pode assistir quando você estiver viajando no seu celular, no seu tablet, no seu computador. www.tvcomunitariatudojunto.rio. E o telefone e o e-mail está aí na sua tela
para você analisar aqui o que você achou da Tainá. Eu achei ela extremamente competente. O que você achou? Tchau, até um próximo programa.